Bom, meu nome é Krigor, eu sou mestrando da UFJF e o trabalho aqui que eu vou apresentar foi o meu trabalho de TCC da licenciatura em História da UESP, né, que tem como título O Debate sobre a Construção das Políticas Emancipacionistas no Piauí, de 1872 a 1885, o caso Estabelecimento Agrícola São Pedro de Alcântara. Esse trabalho nasce na inquietação de tentar entender como se constrói o Estado, né, e a partir então ali do Império para a República, para a população negra, né, que antes era escravizada, mas que iria ser livre, né, especificamente. No Piauí esse debate ainda é muito incipiente, né, a gente tem uma historiografia muito estabelecida no Centro-Sul, em São Paulo, no Rio de Janeiro, em outros estados do Sul, como se transforma a escravidão para, enfim, o trabalho livre, tanto no Império, mas também na República, mas que ainda caminha em outras regiões do Brasil, e não seria diferente no Piauí. Então o que eu tento entender é como essas políticas, e como são construídas políticas no Estado e também pela classe mais alta, visando, né, a população negra dentro dessa nova dinâmica que estava se construindo. E qual era essa dinâmica que estava se construindo? Que era o fim da escravidão. Né? Desde 1840 até antes, o debate sobre a abolição da escravidão já estava acontecendo no Brasil, mas também no mundo. E aí, em 1840, a gente vai ter acho que a primeira política efetiva sobre a escravidão, né, sobre o fim dela, que é o fim do tráfico negreiro. Né? Ele não termina, obviamente, a gente sabe aquele termo sobre lei para inglês ver, né, que ela não é efetivada, mas que acontece e isso gera um debate. Né? A população negra continua constantemente criando suas estratégias e resistindo à escravidão das formas que ela encontrava, seja pelos quilombos, seja, enfim, nos embates mais agressivos que aconteciam em todo lugar, mas gera outros debates em outras pessoas dentro do Império, né? Tanto dos intelectuais como da classe alta e pouquíssimas vezes dentro enfim, da classe dos donos de terra, né? Pelo fim da abolição. No Centro-Sul, a gente tem uma historiografia estabelecida que vai dividir um pouco desses homens de lei, né, ou essas pessoas letradas que vão efetivamente fazer políticas pelo fim da abolição, que é os abolicionistas emancipacionistas, e aí eu vou explicar um pouco mais à frente qual é um pouco desse termo, mas que basicamente vai ditar as pessoas que queriam o fim da escravidão, né, queriam o fim total da escravidão, e pessoas que queriam que ela fosse de forma um pouco mais lenta e gradual. Né, e é a partir desse momento que esse debate começa a se construir. E aí, mesmo com reivindicações individuais, algumas públicas, a gente vai começar a ter esse debate sobre o fim da escravidão e como ela deve ser feita, né? E, enfim, nos mais diversos espaços. O que acontece muito é que no Centro-Sul a gente tem um plano imigrantista. Então, quando a gente estuda a história do fim da escravidão no Brasil, é sempre comum a gente encontrar que o São Paulo imigrou muitos italianos, europeus, assim como o Sul, né, que foi majoritariamente migrado por pessoas brancas, efetivamente, né, pela população branca europeia, através de políticas, mas através de iniciativas privadas e individuais, de donos de terra que queriam substituir a mão de obra negra, né, que eles entendiam que era incivilizada para o trabalho, né, a escravidão já não era bem vista em todo o planeta, enfim, e que eles deviam mudar essa dinâmica, né, então essa foi a forma que alguns donos de terra encontraram, né, que era tirar a população negra desses espaços e literalmente marginalizá-las, né, retirar do campo de trabalho e desse campo de trabalho substituir, obviamente, para que a sua economia não sofresse nenhum dano, né, que era o que eles queriam, substituir por essa mão de obra europeia, de italianos, suíços, poloneses, alemães, germânicos, enfim, esses povos europeus no século XIX. E foi o que basicamente aconteceu. Mas, diferentemente do que acontece em São Paulo, Rio de Janeiro e no Sul, o que acontece no Piauí, efetivamente, né? O que acontece com essa transição? Porque esse debate acontecia. Esse debate acontecia entre os liberais, entre os conservadores e os abolicionistas que entendiam o fim da abolição, ou os que queriam que essa abolição fosse um pouco mais gradual e lenta, para não mover com a sua economia. E como isso acontece? No Piauí a gente não tem um plano imigrantista, né? A gente vai ter outras formas, que é o que eu vou pesquisar no meu trabalho. Quais são essas outras formas de debater o fim da escravidão no nosso estado? Então, como eu já dei spoiler, o Piauí não tem esse plano imigrantista, né? Ele vai achar outra via, que vai ser a via do estabelecimento agrícola São Pedro de Alcântara, para o fim da escravidão, mas ainda assim não abalar, enfim, a sua economia. Então, basicamente, o objetivo geral do trabalho é compreender como essas políticas eram debatidas e construídas, né, no estado piauiense,
para a abolição da escravatura, né, para entender essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, ou, como eu vou colocar o trabalho, que é um trabalho assalariado, porque ele está muito diferente dessa concepção de trabalho livre que existia no Sul. Então a gente tem outro tipo de conceito e outro tipo de transição existente no Piauí. E também problematizar essas visões que a elite e o Estado tinham sobre a população negra, ou o que eles fizeram para que essa, enfim, população negra continuasse no seu Estado, não continuasse, enfim, ou como esse processo emancipacionista, como eu vou chamar aqui, outros teóricos também vão denominar esse processo de fim lento e gradual da abolição. Bom, mas para dar uma vista geral, dos tópicos teóricos metodológicos que eu utilizei para construir esse trabalho é para falar de política emancipacionista, obviamente, que é da Célia Maria Azevedo, de 1999, que ela vai dizer que ela, obviamente, vai categorizar essas políticas e essas pessoas que estão fazendo esse tipo de política entre emancipacionistas e abolicionistas. Então, abolicionistas, como eu já expliquei no começo, são aquelas que queriam o fim mais rápido e abrupto da abolição, porque viam aquilo como ruim e que a nação, de alguma forma, ia conseguir se reconstruir com esse fim da abolição. E a ala emancipacionista, que observava que esse fim da escravidão devia ser lento, gradual, que devia perceber, para não se perceber, né, dentro dessas estruturas, para não mexer com a economia, não mexer com os bolsos dos senhores de escravos. Obviamente que essa foi uma das políticas mais utilizadas, né, a Azevedo vai mostrar que existem as mais diversas mobilizações, a lei do ventre livre é uma dessas, que vai tentar de alguma forma libertar, mas sem mexer no bolso dos senhores e, enfim, dando o preço desses escravos, pagando de volta para esses senhores não sofressem nenhum tipo de dano na sua economia. Mas a gente vai ter outro tipo de política. Então, basicamente, política emancipacionista é esse conceito, né? De fim lento e gradual, uma política de fim lento e gradual da escravidão. Aqui também eu vou falar um pouco sobre imobilismo social, né? Do Clóvis Moura, que vai mostrar as estratégias de imobilismo social para a população negra com essa transição, mas também com depois, né? O que acontece depois? Beleza, acabou a escravidão, os negros foram libertados, e depois? O que acontece com essa população? Né? E ele vai perceber um movimento de que essa população continua engendrada nos mesmos espaços de trabalho. Isso está muito ligado com o que eu vou falar sobre a disciplinarização do Thompson, que é a forma que o Piauí encontrou de conseguir transicionar, né? Fazer essa mudança do trabalho escravo para o trabalho assalariado, mas também de conseguir deixar que a população continue nos espaços que eles queriam, que seriam nas suas fazendas, né? Nas fazendas dos senhores, para que a economia do Piauí continuasse, enfim, não sofresse muitos abalos por conta do fim da escravidão. A disciplinarização do Thompson também vai ser um conceito que eu vou utilizar para falar principalmente sobre o estabelecimento, né? O que significa o estabelecimento? O estabelecimento é a agrícola São Pedro de Alcântara. Ele vai ser esse espaço onde vão né, mobilizar a população negra para que elas vá para esse espaço. Então, todos os escravizados nacionais vão ir para esse estabelecimento que eles constroem, para que ali eles aprendam a trabalhar de verdade, né? Seria esse trabalho europeu civilizado, um trabalho com horário, um trabalho com salário, um trabalho, enfim, que se você não cumpre, você é punido através dessa disciplinarização, né? É um local de disciplinarização para um trabalho que eles precisavam que seria civilizado. Então, é através dessa política que eles vão construir essa política emancipacionista, que não vai ser através do imigrantismo, eles não vão trazer uma população europeia para trabalhar e substituir a população negra, mas ela vai disciplinarizar essa população negra, que já era trabalhadora, que já estava no campo, que já era majoritariamente a mão de obra do Piauí, e em certos momentos até a própria economia do Piauí eram os escravizados, para conseguir construir essa nova dinâmica de trabalho, esse trabalho quase que capitalista, né, dentro dessa transição. Quase capitalista não, esse trabalho capitalista, né, de olhar uma forma muito mais industrial para o trabalho, né, de dar esse caráter europeu, efetivamente, para o trabalho. E aqui eu também vou usar a transição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, da Araújo e do Barbosa, que vão mostrar que essa dinâmica não era de um trabalho livre, mas de um trabalho nos moldes capitalistas, né, de assalariamento, de tempo de trabalho, de dinâmicas de trabalho, de tecnicidade, né, que eles queriam, que era visando a civilização europeia, né, então eles queriam trazer esses valores, essa nova dinâmica de trabalho para os escravizados que seriam libertos, né, mas para que eles continuassem trabalhando naqueles espaços de outras formas, né, de um trabalho literalmente civilizado. Da minha fundamentação metodológica, eu vou pesquisar os jornais, os debates que aconteciam ali naqueles jornais, mas também dos escritos oficiais. Então, em cartas de governadores, em relatórios da província para o Império, enfim, é ali que eu vou encontrar como estava se debatendo e como estava se constituindo.
principalmente para tanto observar os movimentos do Estado piauiense, né, através dessa política, mas também observar como a classe alta, né, como os donos de terra, os donos de escravos, que muitas vezes eram os donos desses jornais, ou mesmo que eram os políticos, né, essa relação é muito, como a gente pode dizer, eles andam quase juntos, né, o Estado piauiense, mas também os donos de terra, enfim, eles estão comandando literalmente o Estado. Então é através dali que eu vou entender esse debate e como eles queriam que isso acontecesse. Então, o que vai ser o estabelecimento agrícola São Pedro de Alcântara? Ele vai ser um debate que vai começar a ser construído em 1872, por conta de um debate que aconteceu nas imprensas de 1871, né, de preocupação mesmo dos donos de terra em libertar os escravizados, né, em adentrar nessa nova dinâmica civilizada com o fim da escravidão, mas com os medos de perderem os braços ou a economia ser abalada, né. Como a gente pode ver nas fontes, os donos de terra sempre falavam sobre esse problema dos escravizados, quando libertos, eles mudarem de status, ou eles imigrarem, e eles estavam com medo de perder, enfim, esses braços para as fazendas do sul, por exemplo, que era o que muito acontecia. E não era o que eles queriam queriam continuar com os escravizados no Piauí, né, dentro das suas fazendas, principalmente, mesmo que libertos. Então, vinha a ideia de um estabelecimento agrícola, né, de um local para manutenção dessa população negra, né, dessa população negra enquanto objeto de trabalho deles, aparentemente, porque eles não tinham nenhum tipo, na visão deles, a população negra não tinha nenhum tipo de ideia ou, enfim, de estratégia de sobrevivência, né, um plano de sobrevivência para sua própria vida, né, era eles que precisavam decidir. Então, dentro desse estabelecimento que vai ser colocado toda a população negra, eles deviam ali trabalhar nas lavouras de algodão, de cana-de-açúcar, de cereais, para que a economia continuasse trabalhando, né, que ela não sofresse abalo. A partir daí, adentrando no estabelecimento agrícola, eles seriam efetivamente disciplinarizados, com horas de trabalho, com salário, aprendendo efetivamente como trabalhar nos novos moldes capitalistas e civilizados, né, que vem desse desejo de tornar o Brasil uma Europa, né, de industrialização e das dinâmicas de trabalho existentes naquele local. Então, além de construir uma fazenda, construir esse estabelecimento agrícola, né, que existia a escola, era onde os escravizados dormiriam, onde eles estudariam e onde eles teriam uma igreja, né, adentrando ainda mais nesse quesito de disciplinarização. Além do trabalho, mas também para a vida pública, onde eles não podiam não ter estudo, ou não podiam seguir uma religião que não fosse a católica, obviamente, e que se eles saíssem disso eles seriam punidos, porque também, dentro desse estabelecimento, teria um prédio dos praças, né, que seriam os policiais, efetivamente, para deter essas pessoas. Além disso, a falta de cumprimento dessa disciplinarização, né, dessa nova dinâmica de trabalho, então, não cumprindo horas, não cumprindo o trabalho exigido dentro das fazendas ou dentro das indústrias que iriam ser construídas mais à frente, eles também sofreriam punições, né, através dessa política de controle dos corpos das pessoas negras, que o trabalho civilizado e laborioso seria feito, né, no Piauí, colocando essa população dentro das fazendas e, né, constituindo ali um trabalho que eles achavam digno daquela nação. Bom, como a gente pode ver, esse plano de construção dessa nação, né, dessa nação branca, muito coligado com as ideias que aconteceram em todo o Brasil, vão construir uma dinâmica de embranquecimento no Piauí, né? É uma dinâmica que se aproxima muito, né, das preocupações com o fim da abolição, mas que consegue se dinamizar e se diferenciar até mesmo das outras ideias que existiam de fim da abolição, de fim efetivo da abolição, né? O Piauí, diferentemente do Centro-Sul, não vai construir um plano de imigração, por exemplo. Ele vai tentar construir essa nova dinâmica de trabalho, de disciplinarização e de mobilizar a população negra dentro daqueles espaços. Quer ensinar ela a continuar no campo, né? Para que, como ela já estava no campo, mesmo escravizada e agora livre, ela continuaria no campo trabalhando para não abalar a economia do Piauí, mas também criar outras dinâmicas, de trabalho e de civilização, né? Mostrando quais os caminhos da educação, os caminhos da religião, inclusive, dentro desse espaço que vai ser constantemente disciplinarizado, né? Uma nova política de controle através do trabalho, mas que estende, obviamente, para a vida pública. Então, o estabelecimento rural de São Pedro de Alcântara vai ser esse espaço, né, de nova construção que o Piauí vai entender que é necessário para essa transição do trabalho escravo para o trabalho livre, aliás, assalariado, né? Porque a gente percebeu que não é uma dinâmica de trabalho livre, né? Não é uma dinâmica que tende a libertar a população negra e, enfim, deixar ela
fazer, enfim, efetivamente os seus próprios planos de vida e de trabalho pós-abolição, depois de escravizado. Ela quer simplesmente assalariar essa população, né, adentrar dinâmicas capitalistas e de embranquecimento da civilização através do trabalho, para que aquela população continue mobilizada naquele espaço, naquela região, por exemplo, no campo de trabalho que a classe alta, que os donos de escravos, que os donos de terra almejavam, para, né, não mover com a economia, não mover, enfim, com os outros âmbitos do trabalho. Bom, e é isso, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Eu acredito que qualquer dúvida pode colocar aqui embaixo.